está a cargo do nosso companheiro Luiz Prete, que vai fazer a palestra da Lei do Trabalho. Caros irmãos, boa noite. É com muita alegria que cumprimento a todos, encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus e aos mentores desta casa e aos dirigentes pelo convite para aqui estar conversando com vocês sobre a Lei do Trabalho. Nós vamos começar contando uma história que tem por base a nossa origem, as reencarnações sucessivas e como chegamos até aqui para bem compreendermos esta lei. Nós vivíamos no chamado estado de natureza. Esse estado de natureza, ele é muito, muito próximo da animalidade. Nossas preocupações eram a sobrevivência, pela autodefesa, pela busca de abrigo, pela nutrição e pela reprodução. Nós só nos preocupávamos com isso. Muito pouca consciência dos nossos atos e não fazia diferença nenhuma estar encarnado ou desencarnado, exatamente por não termos consciência de nós mesmos. E aí a roda do progresso girou e nós fomos agarrados, capturados no nosso habitat, aprisionados, torturados e submetidos ao trabalho forçado durante muitas e muitas encarnações. Quem hoje tem o hábito de trabalhar, com certeza passou por esse processo, dentro de uma lógica de reencarnações sucessivas, porque há aqueles de nós que não são afeiçoados ao trabalho, que por mais que tentem, não conseguem. Já outros conseguem trabalhar à vontade, com concentração total, horas e horas a fio, porque foram, de alguma forma, adestrados, submetidos. Sem nos forçar, sem forçar a natureza, nós não conseguimos sair do lugar. Passada essa fase, nós entramos em um outro período em que o hábito de trabalhar de sol a sol já foi desenvolvido e nós começamos a aprender algumas artes. Desenho, a escrita, a música, a fazer móveis, a construir casas, a tecer fios, e fomos desenvolvendo. Mas daquela época de trabalhos forçados, nós guardamos duas coisas bem enraizadas em nós: o hábito de trabalhar, o gosto pelo trabalho, a necessidade, até como um vício, e um sentimento de justiça, que não foi nascido de uma consciência de justiça tal qual concebemos, e sim da injustiça que sofríamos. Porque sermos torturados e forçados a trabalhar, com o despertar da consciência, nos inspirou a ideia de que isso estava errado. Que havia alguma coisa errada conosco e que nós estávamos numa situação tão incômoda que precisaríamos nos libertar dessa condição. A humanidade passou por um período feudal em que nós tivemos a liberdade de aprender algumas artes. E vencido esse período feudal, nós entramos numa era de industrialização, um processo civilizatório mais
avançado e saímos das oficinas de trabalho e do campo e fomos jogados maciçamente dentro das fábricas, trabalhando horas a fio em condições terríveis, com uma média de vida de 30 anos aproximadamente, com um salário insuficiente para a própria subsistência, morando longe do trabalho, que era obrigado a dormir no chão da fábrica para não chegar atrasado e não perder emprego, as grandes cidades abarrotadas de trabalhadores desempregados e os patrões podendo escolher quem queria trabalhar ou não. E nós passamos por todos esses períodos e nós estávamos lá, não nos enganemos. O sistema de reencarnações sucessivas nos dizem isso. Ou aqui ou em outro planeta nós passamos por um processo equivalente. Passada essa fase de industrialização, de adaptação aos trabalhos da cidade, nós fomos convocados para a luta armada. Aquele ódio que estava enraizado dentro de nós, ele foi manipulado por magnetizadores hábeis, por líderes. Nos fizeram crer que o certo era lutar por uma bandeira, lutar contra o próximo, e nós fomos para os campos de batalha, encarnações após encarnações, e lá perecemos em massa e desencarnamos em condições precárias, em situação difícil, carregando a culpa, o medo, o ódio, um estado de desequilíbrio, e depois de muitas reencarnações nessa condição, a humanidade deu mais um passo adiante, e nós despertamos numa era de luz, e fomos colocados maciçamente em salas de aula. Avançamos, e hoje nós estamos na condição de escolher qualquer profissão que queiramos desenvolver. Nós já temos um sentimento de justiça, a noção de certo e errado, o hábito de trabalhar, as habilidades manuais, as habilidades intelectuais e o conhecimento na ponta do dedo. Então, hoje nós vivemos nessa condição. Agora, nesse estado de consciência, com o esclarecimento que nós temos, nós vamos entender, à luz do Espiritismo, o que é a lei do trabalho. E vamos fazer uma viagem sobre todas as perguntas e respostas que tem no Livro dos Espíritos sobre esse tema. É um capítulo específico das leis morais. Mas por algumas dimensões, segmentada em algumas dimensões. Então nós vamos colocar das dimensões do trabalho, a primeira delas, a dimensão material e econômica. E começamos pela questão 674, que nos diz que a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e os gozos. Parece que é um estado de inconsciência, que nós não temos noção exata do que precisamos e trabalhamos indefinidamente, alguns de nós para se manter, depois para manter uma esposa ou um esposo, depois para sustentar os filhos, depois para arrumar emprego para os filhos, depois para sustentar os netos, e morremos trabalhando, tal qual nos dizia Lao Tse. O homem civilizado vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Ou como dizem Caetano e Gil na música Pani et Circense: as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Só. Há um grupo muito grande de nós que comemora os nascimentos e vão nos funerais. E só. E esse intervalo que se chama vida
é trabalhar mais e mais, criando necessidades, criando gozos, num processo de inconsciência em que nós não temos tempo de focar na necessidade de autoiluminação, por exemplo, de estarmos aqui, tal qual nós estamos, mas a maioria não se dedica a isso, tentando compreender as leis de Deus que nos regem para sofrer menos e avançar mais. Na questão 676, nos diz que nosso alimento, segurança e bem-estar dependem do nosso trabalho e da nossa atividade. Olha que mecanismo de progresso interessante. Deus nos colocou na dependência do nosso próprio esforço para que nós sobrevivamos. Nós temos um instinto de sobrevivência que nos impele a sobreviver, um processo civilizatório que nos contém e nos obriga a respeitar o outro, mas um caminhão de necessidades a serem satisfeitas. E não é fácil cuidar desse corpo. Nós temos que vestir, nutrir, abrigar, dar prazer, medicar, exercitar diariamente. É muito trabalhoso e depende de nós. Está constrangido a alimentar-se com o suor do rosto. Questão 679. Esse mandamento está em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem uma limitação, tem uma exceção aí, porque mais adiante nós vamos ver, e vamos ver que nem todos conseguem alimentar-se com o suor do próprio rosto, e aí entra a lei de solidariedade. O limite do trabalho é o das forças, exatamente isso, na questão 683. Eu estou constrangido a alimentar-me com o suor do meu rosto, mas eu tenho o limite das minhas forças. E alguns de nós não têm forças, não têm meios para trabalhar. E às vezes, quando falamos forças, nós falamos de forças físicas, e não é só isso. A força psíquica é que nos direciona mais. Porque nós vemos gente sem braço, sem perna que trabalha, e tem gente completa e perfeita e que não trabalha, vive da caridade alheia. Na velhice, o trabalho é adequado às suas forças, questão 685. Nós temos regimes de previdência hoje na civilização que nos permitem trabalhar reservando parte do fruto do nosso trabalho para a velhice. Os protestantes, eles têm um mandamento: separar sempre 20% do que se ganha, 10% para as boas obras e 10% para os dias difíceis. E a velhice nós podemos considerar como dias difíceis. Então, nós estamos ainda dentro da dimensão material ou econômica. A ciência econômica, e aqui nós já estamos num processo sofisticado de civilização, se ocupa em encontrar o equilíbrio entre a produção e o consumo para proporcionar ocupação e meios de vida para todos. Questão 685. Esse ponto de equilíbrio é muito delicado. Toda vez nós ouvimos falar em taxa de emprego, taxa de desemprego. Nós não podemos ter consumo excessivo, nem produção excessiva. E precisamos dar ocupação a todos. E tem uma ciência específica encarregada disso. O desemprego generalizado assume proporções de um flagelo tal qual a miséria. Questão 685A. Isso nos impele a dizer, intervalo para infraero aqui, nos impele a dizer que existe uma necessidade de equilíbrio, certo? E uma responsabilidade imensa, não só dos agentes econômicos, dos detentores dos meios de produção, como dos nossos governantes para trabalhar esse equilíbrio, para formar essa pirâmide aqui, ó, em que
nós temos a necessidade do crescimento econômico, a necessidade de proteção ambiental, a necessidade do equilíbrio social e uma sustentabilidade corporativa, ou seja, que as empresas possam prosperar, crescer e ter lucro e se manterem funcionando. A empresa, ela funciona, a grande empresa, vamos colocar dessa forma, ela funciona como um organismo vivo, um centro de irradiação de riqueza, em que o capital investido tem que dar retorno, mas ela promove um desenvolvimento socioeconômico no espaço em que ela está ocupando, proporcionando esse equilíbrio. E ela é constantemente fiscalizada pelos acionistas para a questão do crescimento econômico e pelo governo para o equilíbrio social e a proteção ambiental. Essa matriz, essa pirâmide, diz mais ou menos a dimensão material ou econômica do trabalho em termos de grandes sociedades, grandes cidades e grandes empresas. Vamos mudar de dimensão agora. Nós vamos estudar a dimensão corporal ou fisiológica do trabalho. O trabalho se impõe ao homem como consequência da sua natureza corpórea. Dele dependem a sua alimentação, sua segurança e o seu bem-estar. Questão 676. Nós já falamos dela, mas ela comporta essa dimensão. Quem de nós aqui já teve a oportunidade de ter uma lesão grave, uma fratura, e ficar com uma região do corpo imobilizada? Nós temos um processo de atrofia que o músculo praticamente desaparece. A natureza corpórea impõe a necessidade de atividade física, e a principal delas é o trabalho, porque o trabalho ele serve como distração, diversão, produção e movimento, e trabalho do corpo. É uma atividade muito completa, ocupa a mente e exercita o corpo. O trabalho do homem visa a conservação do corpo, que é mais ou menos o que nós dissemos, está na questão 677. Ainda na corporal e fisiológica, o repouso serve para a reparação das forças do corpo. Poucos de nós levam isso a sério. Acho que o único lugar aqui no Brasil que leva o repouso a sério é na Bahia. Eles respeitam muito feriado, se preparam antes. E alguns de nós não damos muita atenção a isso e consumimos a nossa energia antes do tempo. Ou adoecemos sem saber por quê. Porque não estamos em equilíbrio de trabalho e repouso. 3. Trabalho, lazer, repouso. Trabalho, lazer e repouso. Nós precisamos desse ciclo. Apesar de aparentemente estarmos nos sentindo bem, as forças do corpo precisam ser repostas. E a forma de reposição é repouso e alimentação adequada. Quando nós relegamos, estamos aparentemente nos sentimos bem, mas nós estamos consumindo reserva, que na hora que nós sofremos um ataque patogênico, não temos energias para repelir e adoecemos. Um corpo equilibrado entre lazer, repouso e trabalho não adoece. Ele tem força suficiente para expulsar qualquer patógeno, exceto um acidente mecânico ou um vírus, ou uma inoculação que não tem jeito. Mas esses patógenos normais, nós temos proteção total contra isso, proteção energética. Abusar da autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, é transgressão da lei de Deus. Essa questão aqui é muito interessante, porque dificilmente a gente consegue fazer uma travessia profissional sem ter alguém que a gente reclame. Um chefe cruel, alguém que persegue, alguém que impõe trabalho acima das nossas forças, que faz exigências absurdas. Eu lembro, eu trabalhei no Banco do Brasil naquela época dos planos econômicos.
O banco abria às 9 horas e nós tínhamos que ler aproximadamente 100 páginas de índices econômicos, de mudanças e de tabela para, quando a porta do banco estivesse aberta, nós estivéssemos aptos a fazer as movimentações financeiras sem causar prejuízo ao banco, sem causar prejuízo a ninguém. E as regras econômicas mudavam diariamente, era uma loucura aquilo ali. Era um trabalho excessivo, quase superior às nossas forças. Já tem uma outra questão que é o abusar da autoridade. Alguns de nós já trabalhou com chefes, supervisores, administradores, que quando ele chega no ambiente de trabalho, ele chega como quem está querendo tirar alguma coisa de nós. A presença dele é um peso, é uma espécie de mal-estar. Já outros nos passam as mesmas tarefas, mas parece que eles vieram nos trazer alguma coisa. São os espíritos mais maduros, que conseguem extrair o melhor de nós com simplicidade, sem imposição. Conseguem engajar em nós um espírito de equipe que nos faz produzir com alegria, com leveza. Raramente aparece um desse na vida da gente, mas de vez em quando a espiritualidade nos envia um. A nada é obrigado o homem, senão de acordo com as suas forças. Questão 685 de O Livro dos Espíritos. Às vezes, nós nos obrigamos a esforços superiores às nossas forças. Nós nos superestimamos, mas às vezes, por medo, por culpa, por falta de autodeterminação, nós nos deixamos submeter a situações cruéis, a situações de escravidão, que ainda é residual, ainda existe um pouco, mas vai desaparecer, mas ninguém é obrigado. Mas só individualmente se defende disso, porque a fiscalização do Estado e a ajuda só chega depois do acontecido. Depois que você já foi submetido a trabalho superior às suas forças, aí que o socorro chega. Então nós temos que aprender a sair dessas armadilhas, a se defender disso. E enquanto nós não tivermos força moral e equilíbrio para fugir disso, nós vamos nos deixar explorar e abusar. Tem um ditado na economia muito interessante: realize os seus sonhos, senão alguém te contratará para realizar os dele. Vamos mudar de dimensão aqui? Dimensão intelectual e psicológica. O trabalho é ao mesmo tempo expiação e meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem ele, a inteligência do homem permaneceria na infância. Questão 676. O trabalho ele é sempre desafiante. Nós podemos tirar como exemplo disso, algumas vezes saímos de casa com o dia planejado. Vamos fazer isso, já está tudo certinho na mente. E chegamos no ambiente de trabalho e não conseguimos fazer nada daquilo. Não conseguimos colocar a mão em nada daquilo que tínhamos necessidade de fazer, que estava tudo planejado, e nós fomos de repente chamados para outros desafios. Certo? Funciona como expiação pela necessidade que temos de sobreviver. Nós somos obrigados a nos submeter ao trabalho para suprir as próprias necessidades. E aperfeiçoar a inteligência é enfrentar e vencer os desafios diários. É estar frente a frente com coisas que nos pareciam impossíveis, que foram realizadas e nós conseguimos olhar para trás e vê-las simples. Ou pegar tarefas imensas que julgamos ser superiores às nossas forças e um passo de cada vez nós conseguimos vencer. Isso é uma forma de educação do espírito. Durante o repouso, as forças do corpo são reparadas e
a inteligência ter um pouco mais de liberdade, questão 682. Tem uma coisa que todos nós deveríamos fazer e que é muito útil: fechar os olhos durante 15, 20 minutos por dia, principalmente depois de uma refeição. Deixa o organismo trabalhar, fecha o olho e começa a pensar coisas, deixa a mente viajar. Isso é muito útil. Primeiro que o organismo funciona melhor se você não está consumindo energia na frente da televisão ou olhando coisas passando, ou lendo, ou fazendo qualquer atividade. E segundo, que você vai dando liberdade à inteligência para conseguir desenvolver habilidades, aperfeiçoar habilidades que tornam o fardo mais leve. O trabalho ele pode funcionar tal qual uma sanfona. Você pode produzir a nota musical com movimento pequeno ou com movimento imenso. Depende da sua habilidade. Certo? É igual palestra, aula, curso. Você pode apresentar em 1 hora ou em 6 meses a mesma coisa. O trabalho funciona da mesma forma. Através da inteligência que nós criamos flexibilidades, habilidades de desenvoltura do trabalho que nos permitem desenvolver a inteligência com mais liberdade. Nos animais, a inteligência limita o trabalho aos cuidados com a própria conservação. Está na questão 677, que é aquela condição primitiva que nós vivíamos. No homem, o trabalho desperta o desenvolvimento da faculdade de pensar. São os desafios. Nós somos colocados para trabalhar, por exemplo, cortando cana. Se nós amolarmos a ferramenta a cada 50 minutos, nós amolarmos a ferramenta e descansarmos 10, nós vamos ter uma produtividade muito maior do que se cortarmos cana o dia inteiro com a ferramenta cega. E assim funciona para todas as atividades. Através da faculdade de pensar, com a destreza, com a repetição, ao ponto de tornar aquela atividade intuitiva, nós conseguimos torná-la mais leve, mais fácil e dominar o meio que vivemos. Vamos mudar de dimensão agora, a dimensão social e solidária. Ao que Deus facultou a posse de bens suficientes para não ser constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, maior é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Questão 679. Estamos falando aqui dos ricos, dos abastados, dos herdeiros, daquele que para comer uma banana alguém tem que amassar antes, que não precisa fazer esforço nenhum, que já tem posse de bens suficientes para 10 existências. Mas o recurso, ele foi introduzido no processo civilizatório para circular e não para ser esterilizado, nem para servir de fonte de prazer. Por isso que nos é dito no Evangelho que é muito difícil a prova da riqueza. Tem aquela frase, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Riqueza, posse de bens materiais requer maturidade. Porque os sentidos físicos nos arrastam o tempo todo para a satisfação, para a saciedade e para o excesso. E nos tiram a concentração, nos tiram a capacidade de utilizar com ponderação e com equilíbrio esses bens. Os ricos, eles são educados para serem ricos. Os pobres têm a ilusão
de que os ricos têm vida fácil, mas não tem. Riqueza é difícil, porque você não tem as necessidades físicas, mas você tem uma responsabilidade imensa em administrar patrimônio, aprender a gastar um pouco do que ganha e nunca gastar o que tem, preservar e transmitir fortunas, preservar meio de produção, irradiar riquezas, dar emprego e ser útil aos semelhantes. Essa é uma tarefa de uma magnitude muito grande. Então, querer ser rico é não saber o que é ser rico. Alguns de nós, na faixa de pobreza, imagina que rico não precisa trabalhar, precisa e trabalhar o dobro. O empresário, numa condição que a gente vive hoje no nosso país, ele trabalha para um grupo de pessoas que pensam que trabalham para ele. A responsabilidade de você ter uma empresa que no dia 1º você já está devendo a folha de pagamento que vai vencer dia 30. E você olhar para a comunidade que você vive e dizer, eu tenho que conseguir recursos dessa comunidade aqui para conseguir pagar os compromissos. É uma responsabilidade muito grande. Então, nós precisamos ter a visão do empregado que tem as contas a pagar, que precisa do trabalho e que acha que poderia ter um aumento ou poderia ganhar mais ou qualquer outra coisa com menos esforço, ou achar que merece mais, e pode ser até justa essa reivindicação, mas nós temos que olhar o outro lado, que é o ponto de equilíbrio social e econômico. O social, eu quero minha proteção, mas o econômico, eu preciso preservar. Quem quer ganhar mais como empregado, não está se importando se a empresa vai estar ali amanhã, não pensa nisso. Precisa que ela esteja, mas não pensa, não tem a visão do empregado. E nós só evoluímos quando nós conseguimos ver as coisas de todos os ângulos possíveis e compreender as dificuldades que o outro tem. Perceber que ninguém tem vida fácil em grau social nenhum e que não tem lugar à sombra. Todos estão constrangidos ao trabalho e ao uso máximo das nossas faculdades intelectuais e físicas. É condenável viver às expensas do trabalho dos outros. Cada um deve ser útil de acordo com as suas faculdades. Isso aqui é importante porque tem uma frase muito cruel, na minha visão, que é: não dê o peixe, ensine a pescar. Isso é falta de caridade, falta de indulgência. Quem pede geralmente está se humilhando. E quem dá, às vezes dá com tanta arrogância que humilha. Você se humilha e ainda é humilhado. Então nós precisamos ter uma noção do universo alheio. Tudo bem, ele pede uma vez, pede duas, na segunda você já chega com um sorriso e um abraço. O que está acontecendo, meu irmão? Está faltando alguma coisa aí. Você não está conseguindo trabalho, você não tem qualificação, você não está precisando só dessa ajuda. Você está precisando de outras coisas. Mas isso é agir com equilíbrio, com caridade, com indulgência, tentando compreender o universo dele. E às vezes é um desequilíbrio psíquico que o induz ao vício de pedir. Alguma coisa está errada. Quem vive às expensas do outro tem algum tipo de patologia, ou física ou psíquica. Está errado. E nós não podemos impor a nossa superioridade financeira e a nossa ignorância superior para massacrar. E sim para compreender. Porque nós passamos por essa vida e vamos ter outra, e vamos ter outra, e vamos ficar repetindo sempre as mesmas falhas. Vamos parar de nos repetir e tentar fazer as coisas de uma forma mais humana, mais equilibrada, sem humilhar, sem ofender, sem buscar ganho, sem explorar e sem humilhar.
A natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Há uma solidariedade aqui que só o ambiente de família pode proporcionar, porque é um ambiente de afeto, de resgates, de responsabilidades, que quando dá certo, a luz brilha dentro do lar. Mas quando os débitos são muito graves, a situação se torna difícil e nós precisamos de várias e várias encarnações para reequilibrar um núcleo familiar. Mas é pela natureza nós temos o impulso natural de querer cuidar da nossa prole, da mesma forma em que nós somos orientados pela religião a honrar nossos pais e ampará-los de uma forma digna, e nós temos uma espécie de coação social. O nosso meio impõe isso a nós. Está vendo aquele ali? Ele tem, mas o pai está na miséria. Tirou tudo dos irmãos. São comentários comuns no nosso meio. Então, esse tipo de comentário, na verdade, ele funciona como coação, como uma pressão social para cada um cuidar dos seus e cada um ter responsabilidades para com aqueles que são colocados num núcleo de resgate. Família funciona como uma jaula, em que um grupo é aprisionado ali dentro, e vocês só saem daí quando se entenderem. E se entenderem significa amarem-se. Nós temos em todas as cidades depósitos de gente velha. Pessoas que perderam a utilidade e que não contam com a nossa caridade. E são depositados em casas por aí afora, que dependem da caridade alheia. Todos eles são filhos, e alguns deles têm filhos, que por um motivo ou outro não conseguem tomar conta, mas também não precisa ficar 5, 10, 15, 20 anos sem ir lá visitar. E acontece muito, tá? Às vezes não é nem na relação de pais e filhos. Uma empregada doméstica que começou na infância como babá, chega à idade adulta naquele núcleo familiar e quando não serve mais é levada para um depósito de gente. Já em estado de demência, e ainda conseguimos dizer: criei como filha. Precisamos pensar muito para ter um ambiente social mais humano, mais solidário, mais alegre. Nós ainda temos muito, muito o que fazer. Quando eu passo nas calçadas e eu vejo latas de lixo amarradas com correntes e cadeados, e eu fico pensando, será que essas latas de lixo vão fugir, estão aprisionadas? Não é possível que alguém esteja roubando lixo ou as latas. Mas ainda fazemos isso. Ainda comemos o doce e jogamos o papel no chão. Enquanto isso acontecer, a gente tem muito para fazer. No lado civilizatório, no lado comportamental e no lado afetivo. Precisamos pensar essas coisas no lado social e solidário. O forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Muito pouco compreendida. Muito pouco compreendida. A caridade pode estar num sorriso, num gesto. A pessoa que bate na janela do nosso carro, ao invés de nos sentirmos invadidos, nós podemos nos sentir visitados.
Nós podemos dizer não com um sorriso. E não precisa um gesto. Baixe o vidro, sorri. Às vezes a pessoa quer entregar um panfleto. Eu não recebo panfletos porque eu não gosto do cheiro da tinta. Ele tem um cheiro tóxico, me desagrada. Mas eu procuro, me esforço para isso. Quando a pessoa chega, eu baixo o vidro, dou um sorriso e digo, não, obrigado. Às vezes é uma coisa simples, que eu tinha dificuldade de fazer e fui me aperfeiçoando. Hoje eu estou conseguindo fazer com uma certa naturalidade. Mas nós precisamos tirar de dentro de si a caridade. Ela precisa fluir do coração, passar pelo pensamento, pela inteligência, ir para a expressão facial e chegar às pontas do dedo. Em vez de... São gestos, são coisas muito simples. E amparar aqueles que buscam a nossa ajuda. O que nós temos que fazer chega até nós não precisamos ir atrás. Não precisamos resolver os problemas do mundo, não precisamos colocar os políticos na cadeia. Tem mecanismos para isso. Mecanismos institucionais, sociais e espirituais. Nós temos que melhorar intimamente. Esse é o nosso ponto. Essa é a nossa necessidade maior. Auto-iluminar-se e melhorar como ser humano. Dessas pessoas que malbaratam o dinheiro público, nós temos que ter compaixão. Porque eles estão adquirindo compromissos seríssimos, de muito difícil resgate, e vão depender da nossa caridade. E não da nossa crítica. Comportam-se tal qual crianças mal educadas, que não têm nem noção da necessidade, nem do que estão fazendo. Estão cegos, loucos. Vamos entrar na última dimensão do trabalho aqui, que é a espiritual ou cósmica. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo se constitui uma necessidade. É uma das leis morais do Espiritismo e uma lei moral, questão 674. O espírito trabalha assim como o corpo. Olha que interessante. Nós temos um estado de inconsciência, que é durante o sono, em que nós saímos para trabalhar. Essa vida material aqui, ela é sufocante. Se nós não tivéssemos o sono para o espírito se emancipar um pouco, ir lá buscar esclarecimento, ir lá buscar energias, uma vibração mais elevada, se nós ficarmos direto aqui acordados, tanto que se nós ficarmos, acho que 24, não, 36 ou 48 horas acordado direto, a gente pode ter um colapso. Tem um período de tolerância média aí, que mais que isso, a pessoa entra em colapso, pode até morrer, se não dormir. Porque tem necessidade de colocar o espírito para trabalhar também, para buscar orientação, para aprender. E apesar de não termos consciência disso, de esquecermos tudo que é feito na dimensão espiritual, tenhamos certeza de que isso existe. Existe, é real, e nós trabalhamos lá, de acordo com nossas habilidades. A espiritualidade precisa saber que pode contar conosco. E já que o Espírito trabalha, nós precisamos aprender a nos preparar para dormir. Relaxar, fazer uma prece, e evitar a Rede Globo de qualquer jeito. Antes de dormir, isso é um veneno mortal. É pior do que filme de terror. Certo? E dormir serenamente, equilibrado, com a vibração um pouco mais elevada, nós somos chamados a trabalhar. Alguns de nós são carregados para antros de violência, farras, bordéis, excessos,
todos os lugares, está tudo, na espiritualidade tem tudo e muito mais do que se pensa aqui. O nosso estado vibratório é que vai dizer para onde é que nós vamos. E mais, se formos para lugares ruins, nós vamos amanhecer o dia, acordar como se não tivesse dormido. Já aconteceu isso com a gente? Acordar cansado? Com certeza nós não participamos de nenhum trabalho edificante. Nós esgotamos as forças espirituais, não fizemos o repouso necessário e acordamos cansados. O trabalho é uma necessidade que eleva o homem acima de si mesmo. Questão 677, nós estamos sempre nos superando. A cada passo nós estamos melhores, a cada dia melhores, a cada dia fazendo a mesma coisa de uma forma melhor. E mais, a capacidade de sonhar, de abstrair e de projetar coisas em ambiente que nós não pegamos e nem vemos, nos coloca muito acima da matéria e muito acima de nós mesmos. É isso que quer dizer a questão 677. O que tem o suficiente para assegurar a própria existência, tem mais oportunidade de usar o adiantamento que lhe foi feito para praticar o bem. Questão 679. Por que se trata de um adiantamento se é algo legítimo que eu conquistei com o meu trabalho? Tem uma historinha de duas pessoas chamadas José da Silva. Está num livro de Irmão X. Ambos desencarnaram ao mesmo tempo e chegaram na espiritualidade. Um alfaiate e o outro senador. Veio um espírito acolhê-los e falar: vamos levar vocês para os lugares em que vocês vão morar. Chegou numa praça, uma cidadezinha simples, pequenininha, uma casinha humilde, modesta, com um jardinzinho. Seu José da Silva alfaiate, essa aqui vai ser a sua moradia. O senador já estranhou, porque o alfaiate foi atendido primeiro, mas relevou. Mais adiante, eles foram saindo da cidade e entrando em uma região rural bem distante. O senador pensou, deve ser uma fazenda. E numa curva perto da ribanceira, tinha um barraco. E falou: seu José da Silva, senador, é aqui que o senhor vai morar. E aí o senador estourou. Eu sabia que tinha uma coisa errada, você não está me reconhecendo, eu fui fulano, senador. Ele usou, o eu fui dele era muito maior do que o que eu sou. E ele usou toda a carga do eu fui para cima da espiritualidade. E o mentor, com uma calma, com serenidade, falou: seu José, com o dinheiro que o senhor mandou para cá, só deu para comprar isso. Então, usar o adiantamento que tem feito, que nos é feito, porque nós devolvemos tudo na porta do túmulo, para praticar o bem, significa investir numa vida espiritual melhor. Nos habilitar a ser útil e ser confiável na vida espiritual. Imaginemos-nos desencarnando hoje. O que a gente sabe fazer do lado de lá? Qual a habilidade que nós desenvolvemos para ser útil numa equipe espiritual? Nós nem sabemos. Mas tem orientação em Livro dos Espíritos. Boas obras, prática do bem, fé incondicional em Deus, caridade. Se tivermos noção do que é caridade, nós arrumamos emprego fácil lá. Se não tiver noção do que é caridade, nós vamos chegar do outro lado de uma maca pedindo ajuda. Nos mundos mais aperfeiçoados, os espíritos
se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Questão 678 de O Livro dos Espíritos, que é fácil compreender. Esse trecho aí é intuitivo. E no Evangelho de Jesus tem: o Pai trabalha até hoje e eu também. Foi a leitura preparatória. E o interessante dessa palestra, que essa lei do trabalho foi resumida na estrofe de uma música. Um poeta conseguiu colocar tudo isso aqui numa estrofe de uma música. Luiz Gonzaga Júnior. Um homem se humilha, se castra o seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Sem honra, que é o lado moral, sem trabalho, que é o lado material, se volta para aquele primeiro slide, que é a barbárie, o estado natural, a vida animal. Meus caros, muitíssimo obrigado por me ouvir. Uma boa noite a todos.